Quinta-feira, 20 de janeiro, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A meditação da palavra de hoje, dessa quinta-feira, que Deus nos chama a fazer juntos nesse quadro Sinal de Esperança, é do Salmo 55. E nós vamos ver um trecho, uma pequena parte do Salmo 55, quando Davi, prestes a enfrentar os filisteus, escreve e diz assim: Bem sei que Deus está comigo. É em Deus, cuja palavra eu louvo. É em Deus que eu ponho a minha esperança e nada temo. Que mal pode me fazer um ser de carne? Irmãos, eu creio que a certeza da presença de Deus foi o que motivou Davi, foi o que fortaleceu Davi a ir contra os filisteus, a vencer o Golias. E é essa certeza que tem que motivar a nossa vida. É essa certeza que tem que dar impulso para o nosso agir em todas as áreas da nossa vida, mas principalmente na área espiritual. Sabe, de perseguir os nossos sonhos, de ter esperança numa vida que Deus nos prometeu, numa vida que se cumpre dia após dia, e às vezes não se cumpre da maneira que a gente desejaria que fosse, mas é importante ter essa certeza, porque essa certeza ela gera em nós uma motivação, uma esperança de que não é só isso que nós estamos vivendo aqui hoje, que eu estou vivendo, que você está vivendo aí. Não é só isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É muito mais. Só que se nós não tivermos essa certeza, a gente vai correr o risco de se tornar alguém desmotivado. E é muito triste quando uma pessoa, e nós temos, né, a possibilidade de conhecer várias pessoas que perderam essa motivação, perderam essa certeza, e hoje elas vivem, elas sobrevivem, sabe, pessoas que muitas vezes estão desanimadas, que estão sem vida, que estão sem sonhos, sem projetos, e isso é triste demais. E Deus nos chama justamente nesse salmo, seguindo o exemplo de Davi, justamente a fazer o contrário, a colocar, ele diz aqui, olha, é em Deus que eu ponho a minha esperança e nada temo. Que a gente não tema as situações difíceis, assim como ele não temeu aquele enorme Golias que a gente já viu na leitura de ontem. Não temer as adversidades do dia a dia, as doenças. Quantas pessoas acamadas, hospitalizadas, quantas pessoas depressivas. São adversidades que aparecem na nossa vida, mas que nós não podemos nos deixar vencer por elas. O salmista vai dizer assim: que mal pode me fazer um ser de carne? Importa antes ouvir, servir a Deus e não aos homens. Então, assim, que a meditação dessa palavra hoje, ela nos motive a confiar mais e mais em Deus, mais e mais na presença de Deus, mais e mais num Deus que tudo sabe. Embora pareça que está tudo despencando,
tudo sabe, ele tem as rédeas na mão. Dele é a última palavra. E meditando essa palavra hoje, a igreja celebra São Sebastião, inclusive padroeiro aqui de Prudente. São Sebastião, história linda que eu quero partilhar com vocês. Um homem que desde o início, desde o batismo, já sentia o desejo de ser mártir, de fazer algo a mais. E ele se torna um soldado, e lá no Império, sendo soldado, ele não se conforma com aquilo que ele vê. E ele evangeliza com atitudes diferentes daquilo que seria o normal ele fazer. Ele vai em socorro aos cristãos que são presos, ele dá palavras de consolo, ele ajuda, ele cuida dos feridos. E ele é descoberto. Entregam ele para o imperador. E a gente sabe a história, né, da imagem, né, que a gente tem de São Sebastião sendo cravado pelas flechas, porque é isso que o imperador manda fazer com ele. Só que o que eu não sabia, e que talvez você também não saiba, é que aquelas flechadas, apesar de que eu fico imaginando a dor daquelas flechadas, não mataram São Sebastião. Ele foi dado como morto, foi abandonado lá, e uma das piedosas mulheres, quando vão lá para cuidar do corpo, percebe que ele está vivo. Cata ele, leva para casa, cuida das feridas. E quando ele se sente estabelecido novamente, sabendo que Deus estava com ele, o que ele faz? Sabendo que mal pode me fazer um ser de carne, ele vai na presença do imperador, porque ele não se conforma com as atitudes do imperador. É o mesmo que hoje a gente dizer assim, eu quero algo mais, eu não posso me conformar em fazer só isso, eu quero águas mais profundas. E ele vai na presença do imperador, diz para o imperador que o imperador está errado, que o imperador está sendo injusto, que Cristo é vivo. E aí sim, o imperador manda martirizar de forma mais violenta ainda, matar, se certificar que matou e jogar numa cova. Eu peço a Deus que assim como São Sebastião, a gente não se conforme com o mundo. Somos do mundo, mas o nosso lugar é o céu. Sabe, irmãos, que a palavra nos inspire a ter essa certeza de que Deus é conosco, a não perder jamais a esperança, a não ter medo e a seguir em frente. Às vezes, numa situação de cama, tá na cama, que essa palavra chegue até você e te motive nessa certeza. Eu preciso buscar em Deus forças para seguir em frente, porque eu tenho um longo caminho a ser trilhado. Que Deus nos abençoe. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, através dessa palavra que foi proclamada. Ferve o nosso coração, arranca de nós todo medo, todo desamor, toda incerteza, toda insegurança e coloca, Senhor, em nós a tua força, a tua garra, a tua determinação e que assim como São Sebastião, nada nos segure, não tememos aos homens, importa antes obedecer aquilo que Deus quer de mim e de você. Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça. Compartilha, coloca nas tuas redes sociais para que a palavra ganhe o mundo e assim nós vamos estar fazendo algo a mais. Um grande abraço e até a próxima.